Bom dia, paz, seja convosco. Tudo bem, amados? Queridos, Jesus sempre dizia algo: seja feito conforme a tua fé. Dizia também: a tua fé te salvou. E a partir dessas declarações, os discípulos entenderam que através da fé se podia conquistar muita coisa. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, ou um pedido, aumenta-nos a fé. Eles sentiram que a fé deles era pequena e que precisava ter mais fé para fazer aquilo que Jesus fazia, E a resposta de Jesus não foi uma resposta direta. Ele não diz: vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que ir na igreja, coisas assim, ouvir testemunhos. Não. Ele disse a seguinte declaração, Você vai ver lá no livro dos Evangelhos, seja em Marcos ou em outros, diz assim: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, desarraiga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, então vai acontecer aquilo que ele disse, vai se cumprir. E se nós analisar essa resposta, querido, nós temos pelo menos três coisas aqui. Primeiro, ele diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, eram os discípulos, a fé deles era isso aí mesmo, pequenininha. Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês têm uma fé muito pequena, o grão de mostarda é muito pequeno. Mas a partir desse pouquinho que você tem, ou seja, não pode ter nada, Se não tiver nada, aí é complicado. Mas se você já tem um pouco de fé, dessa fé já dá para acontecer alguma coisa. Então, disse depois disso, a partir desse pouquinho de fé, você disser ao monte, ou seja, verbalizar, você colocar em palavras, Por isso que a oração tem que ser específica. Quando você disser, você tem que dizer o que você quer, como quer, de que maneira quer, E no final, sempre arrematar dizendo que seja feita a tua vontade, porque na verdade é Deus o que dá a palavra final. Mas no entanto, tem que verbalizar, E aí nós temos o terceiro recado do Senhor Jesus, a lição, ele diz assim: e não duvidar no seu coração. E é aqui que pega todo mundo, porque fé pequena a gente tem, falar a gente ora, mas o duvidar é que pega. As pessoas às vezes anulam a fé através de dúvidas, pensamentos, Então a pergunta é: como que nós vamos ter certeza em nosso coração? Então deixa eu propor aqui algo a você, querido. Por exemplo, quando alguém vai fazer uma cirurgia, ela confia no médico que vai cortar, abrir, tirar lá, fazer o que... Sim, ela confia, ela se sujeita, ela se entrega, sabendo que tem risco, mas ela vai. Quando alguém entra num avião, querido, aquele negócio lá no ar, voando, ela confia no piloto? Sim, confia. Quando alguém é avalista de outra pessoa, e que ele vai espontaneamente, ou recebe um cheque pré-datado, ele confia nessa pessoa a ponto de assinar ali, ou de pegar algo para receber no futuro? Sim. Quem lembra do tempo do Fusca? Tempo do Fusca e do Gol, Esse tempo já foi, Mas vamos lembrar, por que se comprava? Porque se tinha o quê? Confiança que a marca, ou seja, aquele carro, todo mundo queria, mecânica barata, não dava problema, difícil para quebrar, então era confiável. Então eu pergunto, como a gente tem essas certezas todas no homem, nas coisas que o homem faz, e tem dúvida em relação ao que Deus faz, colocando será na frente? Tem que usar a mesma coisa. É mais ou menos aquele princípio que quando a gente vai viajar, e você sabe que tem algo fora do teu controle, você diz: seja feito o que Deus quiser, Senhor, entrega essa viagem nas tuas mãos. Quando alguém sai, quando você tem alguém que não está em casa, que está ali no teu controle, um filho que vai para algum lugar, você ora e coloca nas mãos de Deus e só resta o quê? Descansar, e a gente confia. Então é essa certeza que Deus está falando. Agora, para concluir apenas esse recado ao teu coração, eu quero dizer, querido, que o que Jesus está falando aqui é um princípio, ou seja, é uma lei. Lei é aquilo que acontece. Por exemplo, existe a lei da gravidade, Então tudo que você joga para cima cai para baixo, porque a Terra vai puxar para si mesmo. Isso é chamado de gravidade, a lei da gravidade. Ela existe, ponto final, Assim acontece. E nós temos também a lei da fé e da profecia, ou seja, se houver fé e se houver uma palavra profética, e aí você pode acrescentar aqui, o tempo. Porque aí você tem fé, aí você profetiza, você sabe que é uma lei que vai se cumprir, mas tem o tempo. Lembra da parábola da figueira? É mais ou menos a mesma história, é um paralelo, vamos dizer assim, com aquilo que Jesus está falando aqui. Que quando ele viu uma figueira, ele amaldiçoou e ela murchou, mas ela murchou instantaneamente? Não, querido. Ele foi e na volta a figueira estava então murcha. Então aí está a questão também, fator tempo, ou seja, deixar a palavra agir. Então, alguns acham que não está funcionando porque o tempo está demorando, mas na verdade, se houve fé, se houve palavra profética, se está dentro da vontade de Deus, que esse é um detalhe importante, tudo que nós pedimos tem que estar de acordo com a vontade de Deus, se é em nome de Jesus,
né? Se há o Deus Pai, em nome de Jesus. Então, querido, deixa o tempo agir, porque vai acontecer, amém? Com certeza vai acontecer. Então, queridos, nesta manhã eu quero orar com você, ou nesse dia, para quem está vindo à tarde, né? Para que Deus nos dê essa fé, essa medida de fé, né? E nos dê esse entendimento, porque nós vivemos em tempos em que é tudo ou nada, e nós temos que nos posicionar, né? Temos que conquistar exatamente com essa ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agora liberar uma palavra dizendo, Senhor, que o teu filho hoje há de conquistar suas vitórias, suas bênçãos, porque agora já tem um pouco de fé, vai profetizar, não vai duvidar no seu coração, porque tem certeza em Deus e tudo vai se fazer bonança, tudo vai se resolver, tudo vai para o lugar. Eu amo da legalização, que tudo fique legalizado na sua vida e as barreiras caem por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe, fique na paz, um excelente dia.